Fala galera, bom dia pra todo mundo. Meu nome é Lion J, pra quem não me conhece ainda. E agora são 5h23 da manhã. Fazia tempo que eu não acordava esse horário aqui. E cara, pra falar a verdade, eu quero dividir algumas coisas com vocês. E dividir principalmente algumas chaves que viraram agora em 2022. Cara, hoje é dia 3 de janeiro de 2023. E o ano de 2022 foi um ano de muito aprendizado. Muito aprendizado. Pra falar a verdade, saiu muito abaixo do que eu estava esperando. Eu acho que eu não soube ajustar minha expectativa. Estava esperando que fosse um ano de grandes realizações, onde as coisas dessem certo. Trabalhei para que as coisas dessem certo, mas eu confesso que eu trabalhei muito menos do que eu poderia. Ou seja, eu plantei muito menos do que eu poderia ter plantado. Tanto que quando chegou no final de 2022 e eu olhei para trás, fiz aquela reflexão, né? Eu olhei para trás, eu não senti, na verdade, de fato, tipo, orgulho de ter, tipo, de tudo que eu fiz. Eu simplesmente falei, puta, olhei, falei, eu tive a sensação de que eu poderia ter usado muito melhor o meu tempo, investido muito melhor o meu tempo, tendo me esforçado muito mais, tendo me empenhado muito mais, tendo, sabe, eu fiquei com aquele gostinho de que, puta, cara, eu poderia ter feito mais e não fiz. E outra coisa que ficou meio amargo em 2022 foi olhar para trás e falar, cara, eu de fato tenho algumas habilidades aqui, sei que sou bom em algumas coisas, mas eu não aprofundei em nada, saca? Isso me incomodou demais, vocês não têm ideia do quanto isso me incomodou. O fato de você entender de que, cara, você não desenvolveu nada a ponto de você olhar e falar, cara, eu fiquei foda nisso aqui, saca? E é uma parada que agora pra 2023 eu não quero de jeito nenhum que aconteça. Ontem foi um ano de muito, que eu coloquei tudo cara, sabe, no papel, assim, falei, é isso que eu vou fazer em 2023. Eu Não importa qual que vai ser meu resultado ao chegar ao final de 2023, não é isso que importa. Eu senti na pele de que não é isso que importa. O que importa é chegar ao final de 2023 e olhar para trás e falar, puta, velho, não tô ainda com o resultado que eu gostaria, talvez, mas eu fiz tudo o que eu disse para mim mesmo que eu ia fazer. Então, esse poder, essa honra na própria palavra, esse dizer e você conseguir realmente realizar e executar e fazer, é o que eu preciso, é o que eu quero que seja feito. Então eu tomei uma série de coisas aqui, cara, eu quero dividir com vocês algum deles. Talvez para vocês pouco importe agora, mas para quem decidir acompanhar essa série de vídeos, porque assim, não vai ser postado vídeos todo dia, mas pelo menos 2 vezes por semana vai ter vídeo novo aqui no canal. Mas eu vou gravar todos os dias, pelo menos principalmente no período da manhã, que é o período que eu coloquei para mim que eu vou acordar como um novo estilo de vida que, cara, isso não é simplesmente pelo fato de acordar às 5 da manhã e eu demorei para entender isso, sabe? Acordar às 5 da manhã e ter isso como estilo de vida é mais para você se autodesafiar do que simplesmente pelo horário que você vai acordar. Porque, de fato, se você não acorda às 5 da manhã, acorda às 7 e vai dormir meia-noite porque você estava produzindo até mais tarde, dá na mesma, tá ligado? A real é que dá na mesma. Pelo menos é assim que eu enxergo hoje. Não importa, não é o quanto tem, o que você, o que horas você acorda, é o que você faz enquanto você está acordado. E eu entendi também isso. Só que o fato de eu ter muita dificuldade em acordar cedo e eu acordar às 5 da manhã e transformar isso num novo hábito, em parte da minha rotina, sabe, em um pedaço importante do meu novo estilo de vida, faz eu me desafiar muito, faz eu me desafiar muito. E eu preciso disso para incluir outras coisas que eu vou dividir com vocês aqui agora. Eu percebi que
a gente sem essas 4 coisas aqui, cara, não importa onde a gente queira chegar, não importa quem a gente quer se tornar, não importa o que a gente quer ganhar, não importa, sabe? Não interessa, não importa nada. Se você não tiver essas 4 coisas, e aqui eu não tô querendo ensinar ninguém nada, velho. Pelo menos por enquanto não. Eu quero dividir as coisas que eu aprendi, as coisas, as chaves que... O cabelinho do Nino tá ativo. Eu quero dividir as coisas que... as chaves que viraram e como eu enxergo o mundo hoje, tá? E principalmente o que eu vou estar fazendo na minha própria vida, as coisas que eu vou estar testando, como que eu vou estar agindo, como que eu vou estar me comportando, as experiências, os erros, os fracassos, as frustrações. E o que eu estou dividindo com vocês aqui agora foi o que ficou muito claro para mim em 2022. Que essas 4 coisas que eu vou falar agora, se você não tiver, se você não desenvolver, você vai nadar e morrer na praia. Porque no final das contas não é o resultado financeiro que importa, é o resultado de execução. Tipo assim, é o resultado, é você olhar e falar, porra, é isso que eu acabei de comentar com vocês. É você olhar e falar, beleza, eu não tô ainda ganhando tanto que eu gostaria de estar ganhando de grana. Eu não cheguei, minha conta ainda não tá com tantos dígitos como eu gostaria. Mas isso aqui, tudo que eu construí até agora, tá me levando na direção. Eu tô no caminho. Por quê? Porque eu tô fazendo, eu tô plantando, eu tô semeando e eu sei que uma hora eu vou colher, saca? Então, a primeira dessas coisas, cara, é determinação. Se você sem determinação, dificilmente vai conseguir se manter fazendo alguma coisa pelo tempo necessário. Você não vai fazer com tanto empenho, saca? A segunda coisa é o foco. Se você não se se você não tiver um mínimo de foco, você vira e mexe, vai tender a sair do trilho, vai tender a buscar outra alternativa principalmente quando você vê que as coisas que você começou a fazer não estão saindo como esperado. Você dificilmente vai conseguir se manter no trilho. Pelo menos eu tinha um problema gigantesco com foco, coisa que eu tô me policiando a todo tempo. O foco é como se você tivesse com o seu trenzinho no trilho, cara. Você decidiu fazer uma coisa, independente do que seja. Você começou a andar com o seu trenzinho no trilho. Mas do nada apareceu algum obstáculo ali no trilho. Você fala, opa, calma aí, eu acho que aqui não é o melhor caminho. Eu acho que o melhor caminho é aqui. Aí você começa a desviar o seu trenzinho. Você entra numa bifurcação com 5 novos caminhos de trilhos e você decide seguir por um novo trilho. A falta de foco é exatamente isso. O problema é que se você não consegue entender isso, tipo assim, se você não consegue perceber a tempo, daqui a pouco quando você menos espera, você está fazendo uma parada nada a ver com o que você estava fazendo antes. E é como se você estivesse pulando de galho em galho. E cara, quem pula de galho em galho automaticamente não consegue parar em lugar nenhum e ter resultado em lugar nenhum. Então, a habilidade de você pegar o seu trem, você perceber que seu trenzinho está saindo do trilho, pegar o seu trenzinho e colocar de novo no trilho, cara, é essencial. Se você não conseguir fazer isso, também você não vai permanecer fazendo o que você deve fazer muitas vezes, pelo tempo necessário até você conseguir ter os resultados que você espera, saca? A terceira coisa é a disciplina. Eu sempre fui um cara com uma dificuldade terrível de manter uma disciplina. De ter uma disciplina de, ir dormir num horário, acordar em um horário fixo, me alimentar em horário, comendo coisas durante um bom período de tempo mais saudáveis. Cara, cumprir a agenda, cumprir as coisas que eu falava pra mim mesmo. E tem um grande problema nisso aí, cara. Quando a gente não é capaz de honrar as coisas que a gente fala pra nós mesmos, a nossa própria palavra vai perdendo poder para outras pessoas, mas de verdade, não me interessa as outras pessoas.
O problema é quando a nossa palavra perde o poder para nós mesmos. A gente começa a falar que a gente vai fazer um monte de coisa, que a gente vai fazer isso, que a gente vai fazer aquilo, que a gente vai agir de uma forma diferente. E aí, no fim das contas, nada acontece. Nada muda. O problema está aí. Quando a gente não respeita a si mesmo, a ponto de a nossa própria palavra não ter o menor valor para nós mesmos. É aí que está o problema, saca? E a falta da disciplina, cara, a médio e longo prazo, é isso que causa em nós. Quando você perde o respeito por si mesmo, a ponto da sua palavra não ter o menor valor para si mesmo, é um grande problema. Porque tudo que você fala que você vai fazer, você passa a desacreditar de si mesmo. E, cara, o problema tá exatamente aí. Quando as pessoas não acreditam em você, cara, sinceramente, nada muda se você tiver uma mente, tipo assim, cara, se tiver confiança em você. Só que quando você começa a não se respeitar e não valorizar a sua própria palavra, a sua própria honra, aos poucos você vai desconfiando de si mesmo e vai perdendo toda a sua autoconfiança, tá ligado? E você sem autoconfiança, cara, você vai sentir mais medo, se sentir menos incapaz de realizar e automaticamente você vai deixando de fazer. Eu falo isso por experiência própria. Eu não conseguia perceber aonde que a minha autoconfiança estava se perdendo. Não conseguia enxergar onde ela estava se perdendo. E ela se perdeu justamente aí. No momento em que eu falava para mim que eu fazia as coisas, chegava lá, não fazia. Ou esquecia, ou me perdia no meio do caminho. Foi aí que a minha autoconfiança foi se perdendo. Fui deixando de acreditar em mim mesmo. E quando você deixa de acreditar em você mesmo, brother, sinceramente, ferrou. Mas hoje eu percebo que, da mesma forma que a gente foi perdendo essa confiança em si mesmo, a gente pode recuperar essa confiança em si mesmo. A única coisa que a gente precisa fazer é agir de forma completamente oposta ao que a gente vinha agindo. Então, puta, se antes a minha palavra, eu estava desrespeitando a minha própria palavra e a mim mesmo, a partir de agora, não é fácil, tá? E não é simples, é muito simples, mas eu sei que não é fácil. E tá tudo certo, é um processo. Vamos entender, vamos começar a entender isso, que é um processo. A partir de agora, cara, vou valorizar a minha própria palavra. A palavra tem poder. Quando eu falar que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer essa coisa, custe o que custar, saca? Então isso é extremamente poderoso. E a quarta, mas não menos importante, isso aqui não está numa ordem, tá? De grau de importância, não tá. Só listei e estou dividindo com vocês que eu considero que uma é tão importante quanto a outra e de certa forma uma está conectada à outra. O quarto ponto aqui é, cara, a consistência. Aí você vai me falar, pô, Lion, mas disciplina é a mesma coisa que consistência. Você precisa de ter disciplina para ter consistência e precisa de consistência para ter disciplina. Em partes eu concordo, mas não necessariamente eu enxergo elas completamente ligadas. Você pode ser uma pessoa disciplinada e inconsistente em algumas coisas e pode ter consistência em algumas coisas e ser indisciplinada em outras. Então é um pouco relativo, tá? Agora a consistência é tão importante quanto a disciplina, porque a consistência é o que você tendo consciência da importância da consistência e que você tem que fazer, mesmo quando você não está bem, mesmo quando você talvez não estaria tão afim de fazer alguma coisa, é fundamental, tá? A consistência sempre foi uma das coisas que mais me pegou, mais me travou, porque a consistência ela tem que estar ligada
eu não enxergo, hoje eu percebo que, por exemplo, a consistência, se você enxerga e tem como métricas apenas um resultado financeiro como final, talvez se você não tem o que é o final para você muito claro, você vai se perder. É muito fácil se perder e começar a deixar de fazer as coisas, porque no meio do caminho, cara, vão aparecer problemas, vão aparecer obstáculos, vão aparecer dificuldades, vão aparecer situações onde você vai falar, puta, cara, você vai começar a se questionar se aquele realmente é o melhor caminho, se você realmente sabe o que está fazendo. E, e a consistência, ela tipo, se você não olhar para outras métricas fora resultado financeiro, é, é, e você não tiver entendido a importância real de você se manter fazendo, mesmo se você não está vendo um resultado financeiro, você vai parar. Você vai parar. E se você parar, não tem como chegar, saca? Tipo, por isso que hoje eu percebo que quando eu vou começar, por exemplo, quando eu coloquei meus planos para esse ano de 2023 no papel, eu não coloquei apenas resultado financeiro como meta. Eu coloquei um resultado, uma meta, tipo assim, um pouco mais sobre o meu controle. Vou citar um exemplo aqui. Para o YouTube, cara, eu coloquei uma quantidade de vídeos X que eu quero chegar ao final de 2023 com esses vídeos postados. Vou dar um exemplo, 100 vídeos. Ao longo de 2023, cara, eu vou chegar ao final com 100 vídeos postados. Essa é uma meta que está sob o meu controle. Eu não consigo controlar exatamente qual é o valor que eu vou ter na minha conta bancária. Então, é uma meta e é um valor, né, essa quantidade de vídeos, é um valor que eu consigo medir e está um pouco mais tangível, está um pouco mais palpável, mesmo que não fisicamente. Olha que louco. E só o fato de eu conseguir visualizar, ser um pouco mais concreto essa parada, pouco importa para mim a quantidade de dinheiro que vai estar na minha conta. Então isso faz com que eu consiga me manter produzindo de forma consistente, com maior controle, com maior solidez na parada. Não é uma parada que eu vou chegar ao meio de 2023 e vou falar, puta, ai, mas eu ainda não ganhei essa grana. Putz, mas eu ainda não tenho essa quantidade de inscritos, porque eu não estou me baseando nos inscritos. A galera que vai se inscrever no canal não está sob o meu controle. Está sob o meu controle fazer um bom trabalho, gravar os vídeos da melhor forma que eu puder, com a melhor forma que eu tenho, da melhor forma que eu puder, fazer, né, as artes, as thumbnails e tal, as descrições, tipo assim. Então eu estou focando muito no que está sobre o meu controle. E é esse entendimento, por isso que eu acho que, por exemplo, a consistência, cara, quanto maior o entendimento que você tem sobre sobre você mesmo e sobre as suas metas, maior controle você tem sobre a consistência que você vai aplicar em cima da realização daquilo, tá ligado? Então, essas 4 coisas. E por que, cara, determinação, foco, disciplina e consistência? Se você parar para analisar, se você tiver foco e disciplina, mas te faltar consistência, determinação, você não chega. Eu acho que se faltar uma dessas coisas, dependendo do que for, você até chega, cara. Se faltar 2, já vai ficar bem complicado. Se faltar 3, esquece. Agora, se faltar as 4, é completamente impossível você chegar onde você quer chegar. Então eu vejo mó galera, eu me incluo nisso, tá? Porque 2022 foi muito assim. Eu vejo mó galera querendo mudar completamente as suas vidas, querendo mudar seus relacionamentos, querendo mudar seu estado financeiro, querendo mudar o ambiente em que está inserida, querendo mudar seus hábitos, querendo mudar seu lifestyle, querendo mudar o que for. E as pessoas, elas param, elas ficam travadas, elas
não conseguem, simplesmente porque elas não entendem a importância dessas 4 coisas que eu estou falando para vocês. E ao longo desse ano aqui, cara, a gente vai falar sobre muita coisa e eu quero mostrar esse processo para vocês. Para mim, cara, não é nem um pouco fácil acordar 5 horas da manhã. Não é só isso também que eu quero mostrar para vocês. Eu não quero aqui acordar, nossa, acordei 5 horas da manhã, porque eu acho isso aqui, sinceramente, não tem muito, saca? Tem muito a acrescentar para vocês. Ah, acordei 5 horas da manhã. Não, eu quero de fato mostrar um pouquinho de... Eu quero mostrar essa transformação e eu não enxergo uma outra maneira a não ser compartilhar as coisas, por exemplo, no Instagram, dividir aqui também as dificuldades, as situações que eu estou vivendo durante o dia. Então, toda manhã eu não quero trazer aqui só um conteúdo programado e blá blá blá. Não, eu quero trocar uma ideia, tá ligado? De falar como que foi o dia anterior, na maioria das vezes, de falar, puta, aqui foi muito foda eu lidar com isso aqui aconteceu e eu consegui reverter dessa forma. Cara, se liga nisso aqui, eu falei que eu ia fazer isso aqui e velho, eu fiz e olha como eu tô me sentindo. Então, a transformação eu quero tentar de uma forma ou de outra traduzir para vocês dessa forma, entendeu? Dessa maneira. Talvez eu acho que seja um pouco mais valioso, tá ligado? Porque mais do que entender só o lado bom, só trazer coisa boa pra você, coisa que eu tô fazendo aqui, coisa que eu tô conseguindo realizar, muitas vezes eu trazer o lado ruim, o lado também, porra, das dificuldades, dos fracassos, porque eu sei que eu não vou conseguir acertar em tudo logo de cara. Eu sei que em muitas coisas posso errar, e é normal, tá ligado? O que eu não quero é continuar cometendo os mesmos erros que eu cometia. Então, quando eu errar, eu quero corrigir rapidamente. Se por acaso eu começar a sair do trilho, eu quero voltar pro trilho rapidamente, saca? Se por acaso eu cair, eu quero levantar rapidamente. Então, esse é o ponto pra mim. Então, espero que vocês tenham entendido qual que é o propósito com esses vídeos hoje no canal, que eu vou começar a dividir com vocês aqui. Eu espero que vocês acompanhem essa série de vídeos. Eu acho que, tipo assim, eu até tava falando com a Thalita ontem, eu tenho muitos defeitos, cara, tenho muitos defeitos, mas eu também conheço o meu potencial, só que eu não quero mais só ser conhecido pelo cara que tem muito potencial, porque eu acho que isso aí, cara, é uma das coisas que mais me incomoda, assim. Potencial é aquela pessoa que pode ser, mas ainda não é. Pode fazer, mas ainda não fez. Então eu não quero, saca? Ser o cara que quase chegou, tinha tudo pra chegar e não andou, e não caminhou, e nem se mexeu, e nem tentou, e nem executou. Não, mano. Eu quero ser o cara que realizou, tá ligado? Então, tudo começa pequeno. Eu sempre tive um pensamento talvez muito sonhador, fantasioso. Eu queria começar tudo já grande, tipo, entender e principalmente aceitar que tudo na vida tem um processo, tem etapas e que a gente precisa respeitar isso. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Mais pra frente. Mas aceitar isso nem sempre é fácil. Mas agora tô com os meus pezinhos bem no chão assim e eu quero dividir tudo isso com vocês, beleza? Então, se fez sentido isso aqui que eu falei pra vocês, se inscreve no canal aí. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. A gente se vê nos próximos vídeos. Eu vou estar aqui com vocês. Cara, é que assim, minha vontade é fazer isso aqui ao vivo, como uma live, enfim, mas ainda não tem ninguém, então não tem o menor sentido de eu fazer. Mas com o passar do tempo, quando a galera for chegando, se a galera for chegando, eu acredito que vai acontecer, demore o tempo que for e tá tudo certo. Eu não tô com pressa. A ideia é estar aqui com vocês ao vivo todos os dias. Eu acho que seria legal ter essa troca diária logo pela manhã. Tem muita gente boa fazendo, mas ninguém vai fazer do meu jeito, porque quando a gente
entende que a gente é diferente uns dos outros, cara, a gente comparar, a gente tira um peso enorme das costas, tá? A gente vai falar sobre isso também mais pra frente. A gente se vê nos próximos vídeos aí, galera. Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu!